O devocional de hoje eu quero direcionar aquelas pessoas que acham que não podem encontrar em Deus perdão pelos seus pecados. Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um devocional desse canal. Se você não me conhece, eu sou o pastor Alciel e todos os dias eu entro aqui trazendo uma palavra para abençoar a sua vida, para você que me segue, você que me acompanha aqui nesse canal. Nosso texto de hoje, eu quero ler primeiro o texto para depois aquilo que eu quero falar nessa manhã. Está em Salmos 51, onde está escrito o seguinte: Salmo 51, versículo 1 diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com sopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Somente até o versículo 7. Primeiro eu quero contextualizar você a respeito desse salmo que eu acabei de ler para você. Esse salmo quem escreveu foi Davi. Quem foi Davi? Davi foi o rei sobre Israel, foi um rei, que reinou sobre Israel. E a história vai dizer que Davi ele pecou. Em um determinado momento ele pecou. A Bíblia vai dizer que Davi ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas na sua caminhada, no meio da sua caminhada, ele cometeu um deslize. E ele cometeu pelo menos 3 pecados aqui que eu quero fazer notório para você, para me fazer a aplicação daquilo que eu quero falar com você nessa manhã. Davi ele cometeu o pecado de adultério, de assassinato e da mentira. Ele tentou encobertar o seu crime. Todos nós que lemos a Bíblia sabemos que ele se deitou com Batseba. A Bíblia diz que ele acordou tarde nesse dia, estava andando pelo palácio, e ele avistou lá do seu palácio Batseba se banhando, e ele desejou-a e mandou buscá-la, trouxe para o seu aposento e coabitou com ela, mesmo sabendo que ela era mulher de outra pessoa. Posteriormente, foi noticiado a Davi que Batseba estava grávida e iria conceber um filho. Então o que ele faz? Ele manda chamar Urias, que era o marido dessa mulher Batseba, embebeda ele e manda ele descer à sua casa para que ele pudesse ter relação com a sua esposa. Mas isso não acontece, ele não consegue fazer isso. Então ele elabora um plano. Ele arquiteta um plano para matar Urias. E a Bíblia diz que ele manda Urias para a guerra. E ele manda o comandante daquela tropa em que ele estava lá na guerra. Ele manda colocar Urias na linha de frente. E quando ele estivesse na linha de frente, ele se afastasse para que Urias morresse. E isso aconteceu. Urias foi para a guerra, foi morto ali. Depois que isso aconteceu, ele manda buscar Batseba. E Batseba passa a ser mulher dele. Passando um tempo, Deus levanta um profeta chamado Natã. Natã vai diante de Davi, aponta o dedo no rosto de Davi e acusa ele, conta primeiramente uma história e depois acusa Davi do seu pecado. Davi reconhece o seu pecado, se arrepende e aí ele escreve esse Salmo 51, dizendo, colocando aqui nesse texto, externando o sentimento do seu coração de que ele havia pecado e aqui ele suplica o perdão de Deus. Então nós estamos aqui diante de um assassinato, de um adultério, de uma mentira. Eu não sei qual é o teu pecado, eu não sei qual foi o teu erro que você cometeu. Quem sabe você pode ter cometido, ter tirado uma criança, você pode ter cometido um homicídio, você pode ter cometido, brigado com teu pai, com a tua mãe e até hoje não se fala com ele ou com ela. Pode ter cometido qualquer tipo de pecado. Mas o que eu quero dizer com isso? Que se existir arrependimento para qualquer tipo de pecado, sempre haverá perdão da parte de Deus para nós. Primeira carta de João, no capítulo 1, no versículo 9, João ele vai dizer o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar, nos limpar, nos lavar de toda a injustiça. Só que nós precisamos confessar a ele. E nesse devocional de hoje, eu quero fazer isso com você. Eu quero instigar você a confessar os seus pecados diante de Deus. Mas eu quero que você vá a ele com confiança de que você receberá dele o perdão. E eu asseguro para você de que quando você for perdoado, de quando os seus pecados forem apagados em Cristo, você sentirá paz. Essa culpa que existe no seu coração, essa culpa que existe na sua consciência, será retirada porque Deus ele pode perdoar pecados. Então quero dizer para você, quem sabe tem aí uma culpa do passado, uma culpa que você fez aí, não sei qual é o teu erro, pode ter sido um homicídio, pode ter sido palavras que você disse que feriu alguém,
briga que você teve com seu filho, com a sua mãe, um aborto que você pode ter cometido, né? Então existe uma série de erros que você pode ter cometido, né? Brigado com alguém, ter socado alguém, não sei qual é o nível do seu pecado, do seu erro. Mas eu quero que você rapidamente aqui olhe para esse pecado que eu acabei de expor para você de Davi. Foi um assassinato, foi um adultério e uma mentira, certo? Claro que as consequências não foram retiradas da casa de Davi. Se você for ler depois a história de Davi, você vai ver que a espada do Senhor não se apartou da casa de Davi, porque ele havia pecado contra Deus. Mas perceba o seguinte, mesmo tendo todas essas consequências, Deus ele perdoou Davi. Deus ele perdoou a sua falha, porque isso aqui é o que importa, certo? Consequências nós teremos dos nossos pecados. Mas eu quero levar você a pensar que o que é mais importante é você obter de Deus o perdão dos seus pecados, porque isso implica a eternidade. Se nós partirmos dessa vida sem termos os nossos pecados perdoados por Deus, por meio de Cristo, nós estaremos para sempre perdidos, né? Longe dele, porque nós precisamos ter os nossos pecados perdoados para que nós possamos entrar na sua nova Jerusalém, né? Nos céus, que Ele fará para nós, em que nós um dia estaremos lá. Mas eu quero dizer com esse vídeo, você precisa aceitar o perdão de Deus na sua vida. Você precisa acreditar, crer que Ele perdoa os seus pecados, ou que Ele perdoou os seus pecados, né? Eu já lidei com pessoas, já passei por situações de pessoas que Deus já tinha perdoado seus pecados, mas elas não conseguiam perdoar. Ficavam remoendo o passado, ficavam remoendo aquilo que elas já fizeram. Eu já passei muito tempo fazendo isso, com os meus pecados, falhas que eu já cometi, erros que eu já cometi com Deus, atitudes que eu tomei que feriram pessoas. E eu ficava remoendo aquilo, mas eu cheguei à conclusão, lendo a Escritura, né, e sendo ensinado, claro, que Deus ele perdoa os nossos pecados, mas nós precisamos perdoar, aceitar o seu perdão. E não aceitar o perdão dele é ser egoísta, né? É achar que os nossos pecados são maiores do que aquele sacrifício que foi feito na cruz. Eu quero lembrar você que aquele sangue que foi derramado, aquele sofrimento que ele passou, tudo aquilo que Cristo passou na cruz, né, que ele viveu, foi para que nós pudéssemos alcançar de Deus o perdão. Nós precisamos alcançar dele o perdão, aceitando. É de graça, você não precisa fazer nada, você não precisa se redimir para que ele te aceite, não, você só precisa crer. Isso que ele exige, arrependimento e fé. Se arrependa dos seus pecados hoje, creia hoje e você receberá o perdão dele. Você será perdoado, você será alcançado por ele. Mas você necessita ir a ele e aceitar o seu perdão, crer nele e se arrepender. Amém? Então quero orar com você nessa manhã nesse sentido. Soberano Deus, graças te damos pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Obrigado por esse dia. Pai Santo, quero te pedir nessa manhã que o Senhor nos ensine, nos capacite, derrame da tua graça sobre nós, para que nós possamos receber o teu perdão em nossas vidas, para que nós possamos, Senhor, ser perdoados. Leva-nos, Senhor Jesus, diante do Senhor para confessar os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros. Não deixe que sejamos egoístas de não aceitarmos o teu perdão, mas que possamos encontrar em ti, Senhor, o perdão pelas nossas falhas. Que não venhamos ignorar os nossos pecados, que não venhamos ignorar as nossas falhas, mas que possamos encontrar em ti, Senhor, esse perdão, para que nós possamos estar em paz contigo, em nome de Jesus. Amém? Você que me assistiu até aqui, se você ainda não é inscrito nesse canal, ainda não deixou o seu like, já deixa o seu like, se inscreve, deixa um comentário aí, que você vai estar me ajudando. Que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.